Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu um pouco de cinemática rotacional e na aula de hoje a gente vai discutir a energia cinética associada a esse movimento de rotação. Então, a gente viu que no caso de um movimento de um corpo rígido, que é o que a gente vai focar aqui, cada partícula desse corpo rígido, né, se eu considerar um ponto qualquer desse corpo rígido que está rodando em torno desse eixo aqui, né, com uma velocidade angular ômega, que não precisa ser constante, tá? Cada ponto desse corpo vai ter uma velocidade, a gente mostrou isso, cujo módulo é dado por ômega r, onde r é a distância do ponto ao eixo de rotação. Então, quanto mais distante do ponto, maior vai ser a velocidade. Quanto mais distante do eixo de rotação, maior vai ser essa velocidade. Tá? E, portanto, né, se eu olhar para cada partículazinha desse corpo, essas partículas vão ter uma velocidade e, portanto, uma energia cinética associada a elas. Aí o que a gente vai querer calcular na aula de hoje é justamente essa energia cinética. Como é que a gente calcula de uma maneira simples essa energia cinética de um corpo rodando, né? A gente vê que cada partícula no corpo, dependendo da distância que ela está do eixo de rotação, ela vai ter uma velocidade diferente, portanto, uma energia cinética diferente. E o que a gente vai querer calcular é a energia cinética total associada a essa rotação aqui. E a gente vai ver que no final a gente vai conseguir uma expressão simples. Tá? Então, isso aqui, né, vai me dar uma energia cinética de rotação. Tá? Então, antes da gente discutir o caso de um corpo rígido, vamos considerar o caso mais simples de uma única partículazinha rodando em torno, né, de um eixo de rotação. Então, esse caso simples aqui, como esse é um caso super simples, a gente consegue calcular direto a energia cinética e depois a gente generaliza para um caso de várias partículas, que seria o caso, por exemplo, de um corpo rígido. Tá? Então, nesse caso aqui, né, a velocidade é dada por ômega r, onde r é justamente a distância dessa partícula ao eixo de rotação. Tá? E aí a energia cinética aqui vai ser simples, né? Vai ser m sobre 2 v ao quadrado, que vai ser m sobre 2 ômega ao quadrado r ao quadrado. Então, eu vou reescrever isso aqui de uma maneira mais sugestiva. Vou escrever isso como 1 meio de m r ao quadrado ômega ao quadrado. Tá? Então, a gente vê que uma partículazinha ela contribui com uma energia cinética dada por essa expressão aqui, onde esse r é a distância ao eixo de rotação. Tá? E aí, se eu tiver agora um sistema de várias partículas, tá? Se eu tiver um sistema de várias partículas, como por exemplo um corpo rígido, o que eu posso fazer é somar a contribuição da energia cinética de cada uma delas. Certo? Então imagina que eu quebro o meu corpo rígido em diversos pedacinhos, cada um com uma massa, sei lá, esse pedacinho tem uma massa m1, esse uma massa m2, e cada pedacinho está a uma distância diferente do eixo de rotação. Tá? Então a minha energia cinética total seria dada pelo quê? Né? Seria m1, velocidade desse ponto sobre 2, mais m2, velocidade do outro ponto ao quadrado sobre 2, e assim por diante. Mas eu consigo simplificar um pouco essa notação, ou essa expressão, se eu lembrar que essas velocidades aqui, elas são dadas por ômega r. O que vai estar mudando de ponto a ponto é o r, mas o ômega é constante. Então, isso aqui eu vou poder escrever como m1 sobre 2, ômega r1 ao quadrado, mais m2 sobre 2, ômega r2 ao quadrado e assim por diante. E aí eu vou poder colocar o ômega ao quadrado em evidência e vou poder escrever isso aqui como 1 meio de m1 r1 ao quadrado mais m2 r2 ao quadrado mais multiplicado por ômega ao quadrado. Então, isso daqui a gente vê depende da forma do meu corpo, né? Onde estão essas partículazinhas aqui, certo? Porque, né, isso depende das massas delas e das distâncias que elas estão do eixo de rotação. Né? Então, depende da forma do meu corpo e do eixo de rotação, porque eu tenho que calcular esse R como a distância ao eixo de rotação. Certo? Então, a gente pode reescrever essa expressão, né? Se eu tiver um número grande de partículas, eu vou ter uma somatória aqui de 1 meio
somatória sobre todas as partículas de MI, RI ao quadrado, tudo isso aqui multiplicado por ômega ao quadrado, né? Então, a gente vê que isso aqui tem uma cara de mv quadrado sobre 2, só que em vez de v, a gente tem a velocidade angular ao quadrado, né? E aparece esse termo aqui, que a gente vai definir como momento de inércia. Então, com essa definição, a nossa energia cinética simplifica e ela se torna 1/2 de I ômega ao quadrado sobre 2. Então, esse I aqui é o que a gente chama de momento de inércia. Então, algumas observações importantes aqui, certo? O que a gente está fazendo, no final das contas, é calculando mv quadrado sobre 2. Né? Não é uma nova forma de energia cinética, nada disso. A gente está calculando mv quadrado sobre 2, associada a esse movimento de rotação. Só que, para um corpo rígido, como o que é constante é a velocidade angular, ela é a mesma para todas as partículas do meu corpo, e não a velocidade, é mais conveniente calcular essa energia cinética usando a velocidade angular e o momento de inércia. Mas, no final das contas, isso é totalmente equivalente a eu olhar a velocidade de cada ponto do meu corpo rígido e somar mv quadrado sobre 2 sobre todos esses pontos. Tá? Completamente equivalente. Então, a gente não está introduzindo uma nova forma de energia, nada disso. É só uma outra maneira de calcular a energia cinética, que é mais conveniente no caso de um movimento rotacional. Bom, a gente chama isso de energia cinética rotacional, que é a energia cinética associada ao movimento de rotação, mas ela nada mais é do que mv quadrado sobre 2 calculado de uma outra maneira. Tá bom? Então, mais algumas observações importantes aqui. A primeira delas é que esse momento de inércia que a gente definiu, ele em princípio parece que só depende da distribuição de massa do meu corpo, né, ou das partículas que estão no meu corpo, da massa delas, mas na verdade ela depende do eixo de rotação também, né? Porque esse R que aparece aqui, isso é muito importante a gente lembrar, é a distância de cada partícula ao eixo de rotação. Tá? Então, dependendo de onde tiver o meu eixo de rotação, essas distâncias vão mudar e o meu momento de inércia vai mudar. Então, por exemplo, se a gente considerar um caso bem simples aqui, onde eu tenho simplesmente duas partículazinhas aqui, tá? Cada uma com massa diferente, e elas estão fixas nessa haste que a massa é negligível. Tá? E eu quero calcular o momento de inércia para um determinado eixo de rotação. Então, no primeiro caso, vamos assumir que essas partículas estão rodando através desse eixo aqui, certo? Então, essas bolinhas, elas estão realizando uma circunferência, né? O eixo está passando bem pelo meio da haste. Como é que seria o momento de inércia associado a esse movimento? Certo? Então, para eu calcular o momento de inércia, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a massa de cada partícula vezes a distância que ela está do eixo de rotação. Certo? Então, nesse caso, eu tenho a massa M1, a distância do eixo de rotação é L sobre 2. Então, isso aqui vai me dar M1 L sobre 2 ao quadrado. E aí eu tenho a segunda partícula, que é M2, que também está a uma distância L sobre 2 do eixo de rotação. Então, mais M2 L2 sobre 2 ao quadrado. Então, eu posso, como eu tenho esse L2 sobre 2 ao quadrado em comum, eu posso colocar isso em evidência. Isso vai ficar L ao quadrado sobre 4, M1 mais M2. Então, para o caso desse movimento de rotação, ou seja, desse eixo de rotação, esse seria o momento de inércia. Tá? Se eu tenho uma rotação aqui com uma velocidade angular ômega, a energia cinética associada a esse movimento de rotação seria 1/2 de I ômega ao quadrado, onde o I seria dado por isso daqui. Isso seria totalmente equivalente a eu calcular a velocidade dessa partícula, a velocidade dessa,
e somar mv² sobre 2 dessa mais mv² sobre 2 dessa. Daria o mesmo resultado. Tá? Essa é só uma maneira mais conveniente da gente calcular essa energia cinética. Tá? Mas e se o meu eixo de rotação fosse diferente? Tá? Se o meu eixo de rotação, por exemplo, tivesse na partícula 1. Tá? Então, imagina que eu estou prendendo aqui a minha haste nesse ponto e a minha haste está presa aqui, ela está girando assim, certo? Então, esse ponto aqui está fixo e ela está girando assim. Como é que seria o momento de inércia nesse caso? Para esse eixo de rotação? Bom, a primeira partícula, né, ela está a uma distância zero do eixo de rotação. Então, ela não vai contribuir para o momento de inércia. Né? Essa distância que antes era L sobre 2, agora é zero. Né? Então, eu vou ter aqui M1 vezes zero ao quadrado, que não vai contribuir. E a partícula M2 agora, ela está a uma distância L do eixo de rotação. Então, vai dar M2 L ao quadrado. Então, meu momento de inércia agora vai ser simplesmente M2 L ao quadrado. E a gente vê que é diferente do momento de inércia anterior. Né? Então, eu tenho exatamente o mesmo objeto, só que como eu mudei o eixo de rotação, o momento de inércia muda. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando calcular o momento de inércia, porque ele depende do eixo de rotação. Né? Ele é diferente, a gente normalmente pensar, o momento de inércia ele é muito parecido com a massa. Né? No caso de translações, né? A gente vê, na energia cinética aqui, né? Se eu olhar para a minha energia cinética, eu tenho que ela é tipo mv² sobre 2, só que o m é substituído pelo momento de inércia e a velocidade pela velocidade angular. Mas a massa, que é uma propriedade intrínseca do corpo, é diferente do momento de inércia. O momento de inércia depende, sim, da distribuição de massa e da forma do corpo, mas também depende do eixo de rotação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for calcular o momento de inércia ou considerar o momento de inércia dos corpos. Então, em geral, se eu tenho um corpo rígido, eu tenho dois possíveis movimentos, como a gente já discutiu. Né? Eu tenho a translação do centro de massa mais a rotação desse corpo. Tá? Então, a energia cinética total do corpo, ela pode ser dividida em duas partes. A energia cinética de translação do centro de massa, mais a energia cinética de rotação. E a energia cinética de translação do centro de massa é a massa total do corpo, velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2. E a energia cinética de rotação é o momento de inércia, ômega ao quadrado sobre 2. Então, em geral, essa vai ser a energia cinética total que eu tenho para um corpo rígido se movendo. Tá? Se o meu corpo não é rígido, tá? Se ele é flexível, aí essas expressões já não valem mais, porque a forma dele vai mudar com o tempo. Por exemplo, o momento de inércia nem seria mais uma constante do movimento, né? Porque se a forma está mudando, o momento de inércia vai mudar também. Então, todas essas expressões que a gente está discutindo aqui valem só para corpos rígidos. Tá bom? Então, vamos considerar um exemplozinho aqui, só para a gente aplicar um pouco esses conceitos. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo do malabarismo, né? Com uma haste com duas bolinhas aqui de mesma massa. Tá? Então, a gente já discutiu esse exemplo antes, só que agora a gente vai considerar a energia desse movimento. Tá? Então, só para relembrar, né, eu tenho um bastão aqui que ele é lançado para cima com uma velocidade v0 e com uma velocidade angular que a gente assume ser constante. Certo? Então, meu bastão ele vai subindo e rodando e aí ele volta rodando também. Certo? O meu eixo de rotação está aqui, né? Está no centro do bastão. Tá? E a gente vai querer calcular a energia associada a esse movimento. Tá? Então, primeiro, vamos calcular o momento de inércia, porque ele é uma maneira conveniente da gente calcular a energia cinética. Tá? Então, para eu calcular o momento de inércia, eu vou olhar aqui para o meu sistema, o eixo de rotação está aqui no meio, então é muito parecido com o exemplo que a gente discutiu agora há pouco. Tá? Então, meu momento de inércia aqui vai ser a massa da esquerda, m, vezes a distância do eixo de rotação, que é L sobre 2 ao quadrado, mais a massa da direita, que nesse caso também é m, vezes a distância do eixo de rotação, que é L sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui dá ml ao quadrado sobre 4 vezes 2, porque eu tenho essas duas contribuições. Então, isso me dá
ml ao quadrado sobre 2. Então, esse é o momento de inércia desse sistema. Então, se eu quiser calcular a energia cinética de rotação, isso aqui vai ser simplesmente I ômega ao quadrado sobre 2, que vai ser, portanto, ml ao quadrado sobre 4 ômega ao quadrado. O 4 vem porque eu tenho 1/2 daqui com 1/2 do momento de inércia. Então, a gente calculou de uma maneira simples já a energia cinética associada à rotação. Mas a gente quer também calcular a energia cinética total. Então, a gente vai querer calcular a energia cinética associada ao movimento de translação. Então, eu tenho esses dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho o centro de massa, que está subindo e descendo, e ao mesmo tempo o meu corpo está girando. Então, eu consigo dividir essa energia em duas partes: a energia do centro de massa e a energia de rotação. Energia de rotação a gente acabou de calcular. O que a gente precisa calcular agora é a energia do centro de massa, que é a massa total do sistema dividido por 2, velocidade do centro de massa ao quadrado. A massa total do sistema é 2m. Então, isso aqui vai me dar m velocidade do centro de massa ao quadrado. E qual que é a velocidade do centro de massa? Tá? Então, o centro de massa, a gente já analisou, o movimento dele é simples, porque ele só está sujeito à força-peso. Então, a velocidade dele vai ser v0 mais at, só que a aceleração aqui é menos g. Então, a minha velocidade do centro de massa vai ser simplesmente v0 menos gt. Então, a minha energia cinética do centro de massa vai ser dado por m v0 menos gt ao quadrado. Então, a gente vê que a energia cinética de rotação ela é uma constante do movimento, mas a energia cinética de translação, ou a energia cinética do centro de massa, não é. Está mudando com o tempo. Tá? Qual seria a energia cinética total, então? Vai ser a soma desses dois termos. Certo? Então, a energia cinética total vai ser a energia cinética de rotação, que a gente acabou de calcular, foi ml ao quadrado sobre 4 ômega ao quadrado, mais essa energia cinética do centro de massa, m v0 menos gt ao quadrado. Então, essa é a energia cinética total. Só que a gente vê que ela está mudando com o tempo. Esse termo aqui é constante, mas esse termo não é. Então, ela está mudando com o tempo. Isso é esperado, porque a gente sabe que esse sistema tem uma energia potencial gravitacional associada. Então, vamos calcular a energia total. Vamos incluir a energia potencial gravitacional. Então, a energia total ela vai ser, ou a energia mecânica, ela vai ser energia cinética mais energia potencial. E aí, nesse caso aqui, dá para mostrar que a energia potencial é só a energia potencial gravitacional, que é a única força que está atuando no meu sistema. E essa energia potencial gravitacional, ela pode ser calculada como a energia do centro de massa. Tá? Então, vai ser massa do centro de massa, G, vezes altura. Eu estou assumindo que o y igual a 0 é a minha altura 0. E, portanto, essa altura aqui vai ser a coordenada y do centro de massa. Então, aqui é o mgh, mas escrito para a coordenada do centro de massa. Tá? A massa total do sistema é 2m, então isso dá 2mg, coordenada y do centro de massa. E a coordenada y do centro de massa, a gente também sabe calcular, ela vai depender do tempo. E ela é uma expressão simples, porque eu começo do zero, tenho uma velocidade inicial v0, e a minha aceleração é a aceleração gravitacional constante, que é menos g, porque está contra o eixo y. Então, isso aqui vai me dar v0t menos gt quadrado sobre 2. Então, a minha energia potencial gravitacional, que é igual à energia potencial do centro de massa, vai ser simplesmente 2mg v0t menos gt quadrado sobre 2.
Agora, vamos verificar, né? Em princípio, a gente vê que a energia cinética está mudando com o tempo, a energia potencial também está mudando com o tempo. Vamos ver se a energia total é constante. Tá? Agora que a gente introduziu essa energia de rotação. Tá? Então, a minha energia total vai ser essa energia cinética total aqui, mais a energia potencial gravitacional. E aí eu vou rearrumar esses termos. Esse primeiro termo eu vou deixar constante. E agora os outros termos eu vou tentar agrupar o que depende do tempo e o que não depende do tempo. Tá? Então, esse primeiro termo aqui eu vou ter um mv0 ao quadrado, que independe do tempo. E eu vou ter dois outros termos que vão depender do tempo. Né? Então, eu vou ter mais mg ao quadrado t ao quadrado menos 2mv0 gt. E agora eu tenho os termos aqui que vêm da minha energia potencial. Certo? Então, eu vou ter aqui, vou colocar em vermelho só para a gente separar a energia potencial da cinética. Eu vou ter 2mg V0t. Quando eu multiplicar esse por esse aqui, eu vou ter menos mg quadrado t quadrado. Então, a gente vê que esse termo cancela com esse cancela com esse, e a minha energia total, como a gente esperaria, ela é conservada, ela é uma constante. E é igual à energia cinética inicial, né? Já que inicialmente a gente não tem energia potencial. Tá? Então, de fato, isso é uma constante, independe do tempo. Tá? A gente vê que a energia cinética ela é maior do que de um objeto sendo lançado para cima, ela recebe uma contribuição também dessa energia de rotação. Né? Então, é diferente sim, né? Se eu jogo meu bastão assim horizontalmente para cima, ele só faz esse movimento, ele vai ter uma energia cinética menor do que se ele está rodando também. Né? Eu preciso adicionar energia ao sistema para gerar esse movimento de rotação. Né? E essa energia adicional está representada por esse termo aqui. Tá bom? Então, esse era um exemplo que mostra, né, como é que a gente calcula a energia no caso de rotações. Na verdade, a gente não está introduzindo nenhuma forma nova de energia, a gente só está calculando a energia cinética, mas de uma maneira mais conveniente, né, que é através da definição do momento de inércia. Tá bom? Então, isso encerra essa discussão de cinemática rotacional. Nas próximas aulas, a gente vai começar a discutir um pouco de dinâmica. Né? O que seria a dinâmica? Seria o que vai gerar esses movimentos de rotação. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.